Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um episódio do podcast das Fênix. Esse ser mitológico que renasce de suas próprias cinzas nos inspirou a criar esse podcast. A ideia aqui é que as nossas histórias, as histórias dos nossos convidados, auxiliem as pessoas a transformações em suas vidas e a compartilhar um modo de vida diferente, de ver o mundo diferente. Então, sem mais delongas, a gente está gravando de novo com a nossa querida convidada especial, Monalise Nogueira, porque você sabe como que é Casa de Ferreira Espeta de Pau. A gente cometeu um erro na nossa última gravação, mas é bom porque acho que a gente vai estreitar os laços. Então, Monalise Nogueira está aqui conosco. E mais eu e a Kika, que todo mundo já sabe quem é a gente nem vai se apresentar. Mona, seja bem-vinda de novo. Obrigada. Bom, o tema de hoje vai ser um tema muito legal. A gente nem pensou nesse ponto específico quando a gente pensou no tema, mas acabou que vieram algumas coisas acontecer. A gente vai falar assim de como que a gente reage a algumas coisas ruins que acontecem na nossa vida, ou com a gente, ou com as pessoas que a gente gosta, né? Como que é o processo de que cada pessoa reage. Eu confesso que esse tema fui eu que sugeri, porque algumas coisas ruins, eu passei por muitas coisas ruins na minha vida, sabe? E às vezes eu ouço de pessoas assim, nossa, eu não sei como é que você conseguiu passar por aquilo. E simplesmente é uma coisa que quando a gente se depara com as coisas, a gente não para pensar, a gente só reage, né? É um sistema de defesa das pessoas. Aí essa semana a gente teve uma notícia muito, muito, muito triste de um rapaz que sofreu um preconceito por postar uma foto com um amigo e ser confundido, enfim, ter sido acusado de ser homossexual e não conseguir lidar com isso e ter cometido suicídio, um adolescente. E aí a gente pensou nesse tema, poxa, a gente hoje, através das redes sociais, todos os dias estamos aí em contato com muitas coisas ruins, né? Seja dessa forma, assim, extremamente exposto, uma coisa que nem era, ele nem era. E mesmo que fosse, qual é o problema do preconceito que ele não soube lidar com isso? Então, assim, Não tem estrutura emocional, né, Carol? então, a verdade é, às vezes a gente não tem mesmo, tá? Às vezes a gente não tem, mas eu não sei da onde vem a força. Então, primeiro eu queria ouvir um pouco da Mona, que é mãe de adolescente, como que foi essa história? Como bateu isso dentro da tua casa? Você conversa isso com sua filha, que é adolescente, seus filhos ainda são criança, mas como foi isso aí para vocês? Bom, a gente, na verdade, eu nem estava sabendo, porque eu estou numa fase de estudos, assim, bem corrida, então o Lincoln, que é o meu marido, trouxe a notícia pra gente, e a gente conversa muito, assim, aqui em casa, pelo menos no café da manhã, a gente conversa muito, e daí ele falou sobre esse adolescente, sobre o perigo que é as redes sociais, tal, aí ele falou num tom de conversa mesmo, assim, com a nossa filha, que estava na mesa também, e aqui em casa, a conversa ela é aberta em todos os sentidos, então a gente prefere falar, e a gente tem o seguinte pensamento, que mesmo a gente falando, ainda vão fazer as coisas erradas os adolescentes, os filhos do caso, né? Mas a gente prefere que tudo esteja falado. Então, eu fiquei bastante chocada com a notícia, depois eu fui pesquisar, fui ver, né? Fui tentar assistir o vídeo, não vi nada demais no vídeo, gente. E eu fiquei bem preocupada, assim, porque que estrutura, né, essa criança ou esse adolescente recebeu para que ele não conseguisse sair de uma situação de bullying, né, gente? Que a gente está falando aqui de bullying. Sair desse tipo de situação sabe, e eu não sei, eu fiquei pensando muito nisso, e aí eu falei, poxa, eu como mãe, né, eu falei, poxa, a gente precisa sempre estar conversando com os adolescentes e sempre explicar, né, as coisas, mesmo que as coisas estão implícitas, que tem notícia, que tem internet, que tem auxílio na internet, mas, a base, ela precisa ser construída dentro de casa, a gente precisa conversar com eles. Então, eu fiquei bastante chocada com essa notícia aí, quando depois eu fiquei um tempão ainda pesquisando, vendo, não vi nada demais no vídeo, e foi um choque para mim, assim, mas aí depois a gente conversou, eu comprei um livro
que não está nem aqui, que eu esqueci de pegar, chama Esmalha, que é um livro que foi um texto que foi escrito em 1800 e alguma coisa, que eu não vou me lembrar agora. E aqui no Brasil ele foi ilustrado pelo Odilon, com a Finda Kozak Naif, e agora republicado pela... Não estou lembrando também, gente, mas depois eu deixo aqui para vocês na descrição. E ele fala sobre exatamente esse tema, sobre suicídio, mas ele é um livro que ele é mais visual. Uhum. Então tem lá a mocinha que está lá em cima da torre, e as ilustrações, o jeito da gente ver o livro é bem legal, porque o sentido do suicídio é a pessoa, é o leitor que constrói. Então eu comprei esse livro para a Letícia, dei para ela, e aí a gente começou a conversar um pouquinho mais, e ela até ficou surpresa, falou, mãe, mas isso é normal no meio adolescente, um zoar o outro. Eu acho que faltou dele um pouco de malícia para lidar com isso, porque eu mesmo já fui zoada, tal e tal, mas eu nem ligo. E eu acho que, sabe... Então, é um pouco, talvez, assim, do que você falou, assim, da base que você dá, né? Eu não vou julgar, não conheço a história do menino, não sei como é que era o relacionamento dele, da família dele, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui. Eu vou trazer a minha história. Eu passei por muita coisa, já sofri bullying na infância e adolescência muito antes da internet, tá? A gente nem sabia o que era bullying, né, Carol? Não tinha esse nome, mas sofri muito, né? Hoje é um nome bonito, chama bullying, mas era... E dentro de casa, sofria bullying do meu irmão, dos meus primos, gorda, baleia, saco de areia, tipo, era a coisa que eu mais ouvia. E eu vou falar que eu nem era gorda sou hoje, tipo assim. Nem era. Falar, gente, eu queria ser a gorda que eu era com 15 anos, tá tudo bem. Ok. O que acontece? Falar que eu tinha essa base que você acabou de contar, que você dá para os seus filhos, eu não tinha. Eu sofria bullying da minha mãe. Para de comer, vai ficar gorda igual não sei o quê. Eu comia escondido, eu desenvolvi... hoje eu trato em terapia, demorou, hoje eu tô com 40, imagina, isso daí eu sofri 11 anos. 11 anos, a minha mãe vira pra mim e fala, você tá gorda, me dá um remédio de emagrecer dela. Eu comecei a tomar esses medicamentos de fenilporeno com 11 anos de idade. Era doença da cabeça da minha mãe. Eu não tinha discernimento do que estava acontecendo comigo. Aí você fala assim, eu tinha um relacionamento legal dentro de casa? Não tinha. Como que eu reagia às coisas ruins? É muito instintivo, foi instinto de sobrevivência, não de me matar. Você tá entendendo? Foi um instinto diferente. Vocês me conhecem há muito tempo, sabem quantas coisas que foram passando. A Mona também passou por muitas coisas na vida dela que, assim, tipo, outras pessoas no lugar dela não teriam aguentado o que ela aguentou. E olha aí como ela tá hoje. Então, assim, a gente reage, é instintivo, mas é claro que a gente traz desse instinto com tudo. Exemplos que a gente vê, livros que a gente lê, as pessoas que nos cercam também são nossos exemplos. A minha mãe podia não ser aquela mãe mais amorosa, carinhosa do mundo, mas era uma mãe super batalhadora, que trabalhava em 3 empregos e não deixava faltar nada dentro de casa. Esse foi o exemplo que ela me deu. Né? Tipo, pode não ser aquela que passava a mão na cabeça, vem aqui, filha, soprar o machucado. Mas o fato dela trabalhar em 3 empregos também era uma forma dela demonstrar amor para não faltar nada dentro de casa. Então a gente tem que entender que tem formas. Ela não tinha o conhecimento e o acesso à informação que a gente tem hoje. É que, Carol, também os nossos pais, eles vêm de um outro tempo, sim, né? Não é uma outra geração, tinham outros valores, um negócio bem diferente, né? Sim. Então, muitas das coisas que eu acho que nós, como sociedade, começamos a entender agora, essa questão do bullying, essa questão de que faz mal para a criança, isso é conceito novo, vem agora. A gente não tinha essa percepção na infância. Os acadêmicos até estudavam, mas a percepção mesmo a gente não tinha no dia a dia. Hoje, se você pegar, que você falou que sua mãe te zoava, meu pai também, meu pai era até hoje meu pai. Então, eu acho que a gente também não pode culpar, né? Porque eu também, a gente... É o que você falou mesmo, a gente tem que ter uma base, e aí a base que a gente está falando é a base dentro de casa com o pai, com a mãe, é a base também
da gente, como ser humano, da gente se entender, da gente olhar e falar, pô, isso aqui não é para mim, isso aqui eu não vou conseguir. Esse menino, por exemplo, que a gente citou aqui, eu li na notícia que ele já estava tratando depressão há um tempo, né? E aparentemente a mãe dele achava que estava tudo ok, porque quem é depressivo, não sei se vocês já leram sobre, mas quem quer cometer suicídio, a pessoa não vai, hoje eu vou me matar. Não, ela vai, é um processo gradual, sim. né? Então, não sei, a gente não pode, que nem você falou, a gente não pode julgar, mas eu não sei, né, que, na verdade, eu não sei nem muito o que falar, porque é uma situação tão triste que a gente fica, como mãe, a gente fica pensando... Essa questão do suicídio, né, eu vou só fazer esse relato, depois eu vou deixar a Kika falar, porque senão... Kika, se impõe, porque senão você tá... Kika, a gente fala demais. A gente fala demais. Eu tinha uns, eu não sei exatamente a idade, uns 13 para 14 anos, assim, adolescente. Hoje, a minha terapeuta ainda fala pra mim, você não queria se matar, você era inteligente demais pra isso. Mas eu tomei uma cartela de remédio com, tipo, vou me matar. Mas eu queria mesmo era chamar a atenção. Tá? Eu fiz isso. Como você falou, quanto tempo eu fiquei pensando... Eu li a bula do remédio antes de tomar. Óbvio que eu ia me matar. Não era burra. Mas eu queria chamar a atenção. Eu queria mostrar que algo estava errado, estava me machucando. Né? Tipo, às vezes a criança, o adolescente sabe falar, né? A criança, o bebezinho não sabe falar, não sabe... Mas o adolescente, às vezes, não consegue explicar o sentimento. Eles vão dando sinais, né, Carol? Eles vão dando sinais. Mas né? aí, o sinal é o que você falou, tem que estar atento. A gente conversou na outra semana, acabou não dando certo, você fez toda uma estratégia da sua vida para estar junto aos seus filhos, para estar atento a eles. Mas 99% das famílias hoje não tem essa atenção para os filhos. Porque não dá tempo, porque tem que trabalhar, porque... Não vou julgar. Às vezes não... Porque a questão social também influi muito, né, Carol? A gente não tem uma estrutura social que permita uma mãe parar um período de trabalhar e ficar em casa para educar os seus filhos. É uma realidade, assim, realidade. Muito sobreposta, principalmente, assim, no nosso país, né? O mesmo pai, sabe? Porque, assim, eu acho que a gente tá no 2021, a gente não pode ter um critério do tipo assim, se a mãe ganha melhor, tem um bom emprego e o pai pode ficar em casa, por que não? Sem o preconceito, não vamos reproduzir. Olha, o meu marido tem condição, ele vai ficar em casa enquanto eu tô trabalhando e os papéis tá tudo bem. Um vai ficar com os filhos e dar essa atenção enquanto o outro tá provendo o alimento. Poxa, acho legal pra caramba. Mas... Você tem noção que mais de 50% das famílias do Brasil é mãe solo? Minha irmã é mãe solo também. Não, assim... Como? Tem que pôr a comida na mesa. O que é mais importante? Pôr a comida na mesa ou dar amor? Os dois é importante. Mas tem que... E às vezes a pessoa que, principalmente mãe solo, chega em casa tão cansada que, às vezes, ela não é que ela não faz porque não consegue, é porque tá tão cansada que não consegue perceber as pequenas nuances, sabe? De, tipo, olhar pro seu filho e falar, poxa, hoje ele tá meio cabisbaixo, o que será que aconteceu na escola, né? Não tem, e às vezes o filho tá dormindo também, ou tá num eletrônico, então vai muito da relação familiar também, essa questão, né, cara? Sim, tudo. Fala, Kika. Ai, gente, eu tô adorando, mas assim, eu já falei que eu gosto de dar suporte. Mas uma coisa também que a gente tem que lembrar é que as famílias, né, modernas, contemporâneas, não sei como cada um gosta de chamar, elas perderam boa parte do suporte, né? Antigamente você vivia próximo de tios, você vivia próximo de primos, os avós também estavam próximos, né? E muito desse suporte que as famílias tinham acabou. E acabou isso sendo a escola, né? Grande parte do suporte das famílias hoje em dia é a escola. Quando você tira a escola, você acabou com esse suporte. A gente está no meio de uma pandemia, estamos todos maus, todos. Imagine um adolescente
que está em fase de desenvolvimento. Ele precisava desse momento para ele se desenvolver como gente, para ele se entender como ser humano. E ele perdeu aquilo, a escola, o contato com os amigos. Então, ele perdeu tudo. E outra coisa também, assim, que eu penso que quando a gente era criança, né, Carol, que a gente foi criança nos anos 80, as coisas não eram tão como é hoje, né? Não. Por exemplo, a gente não assistia tanto TV, a gente não ficava tanto tempo na frente da TV. Só que hoje a gente tem que lembrar que esses adolescentes, eles estão ficando o dia inteiro na frente de uma tela, né? E você não sabe o que eles estão vendo, porque a maioria está cadastrado em contas para mais de 18, então pode aparecer qualquer coisa ali naquilo. Sim. Qualquer coisa pode aparecer para eles. Então, eles estão muito mais expostos às coisas ruins do que a gente, do que a nossa geração, né? Isso é verdade. Assim, eu também acho assim, ó, isso que você falou do suporte tem tudo a ver. Mas, além disso, não apenas na questão do adolescente, a gente tinha um senso de comunidade. Eu estava nessa vida, minha mãe era mãe solo, meu pai mal pagava pensão, era uma briga danada todo mês, não sei o quê, então minha mãe era mãe solo. Tinha o suporte familiar, quem olhava a gente para minha mãe poder trabalhar era a avó dela, então eu ainda estava lembrando esses dias, como que era a situação? Ela olhava a gente, mas a minha mãe não permitia que ela educasse, olha como minha mãe era autoritária. Então, como é que era? Acontecia qualquer coisa que eu ou meu irmão aprontava, porque criança apronta, brinca, briga, eu brigava muito com meu irmão. Ligava para minha mãe resolver pelo telefone. Eu fui criada pelo telefone. A verdade é essa. Era brigas, tá de castigo, vai fazer não sei o quê. E a gente obedecia a mãe, porque se não obedecesse, imagina, chegava e apanhei. É certo? Não, não é certo. Não estou dizendo que é certo. Estou falando que é a situação que eu vivi lá na década de 80. E fomos crescendo. Mas também tinha a comunidade. A gente tinha um amigo da rua, a gente ia jogar taco na rua, ia brincar, ia fazer não sei o quê. Época de festa junina, eu me lembro que eu saía para pegar prenda na rua, passava nos vizinhos sabendo se tem doação. A gente tinha uma questão de comunidade que a gente não vê hoje em dia. Ai, tá chegando a época de Cosme e Damião, que a gente também ia pegar doce. Cosme e Damião, eu tinha uma amiga que era minha amiga, assim, tipo, a gente grudada, minha vizinha, que era temporã, e a mãe dela tinha feito promessa para Cosme e Damião, então, no caso, eu distribuía os doces junto com ela, eu ia montar os kits, comia pra caramba, óbvio, criança. Então, eu me lembro dessa questão, assim, de comunidade que eu não vejo hoje. Mesmo quem mora em apartamento, porque às vezes apartamento tem essa questão ainda. Eu não sei se tem essa questão de comunidade que nem tinha na nossa infância. A gente não fala nem oi quando tá no elevador. Eu vou te dizer que a minha vizinha não fala bom dia para mim e um dia teve a capacidade de ligar no meu ramal porque estava sem chave. Você acha que eu abri para ela? Não fala comigo. Não fala comigo, não vai entrar, fica embaixo. Ah, se lascar. Você também é ruim, hein? Carol, aqui eu moro em condomínio, né? Sim. Aqui no meu condomínio, eu procuro deixar as crianças assim, depois que a gente tem aqui uma regrinha que funciona para os 3, que é primeiro a obrigação, depois a diversão. Então, qual que é a obrigação da criança nesse momento? É a escola. Então, vamos fazer a lição, vamos deixar tudo em dia e aí depois, livre. Então, aqui eu tenho um João, que é super empinador de pipa, assim, o melhor empinador de pipa. Que gostoso, é. E ele fica assim, em época de pipa, eu vou falar a verdade para vocês, ele fica assim, ele acorda, toma café, faz a lição. Quando estava na pandemia, né? Agora ele já voltou presencial a aula. Mas quando acordava, tomava café, fazia lição e rua. Voltava para almoçar. E assim, o meu condomínio ele não é grande, ele é pequenininho. Sim. Então ele ficava o dia inteiro empinando pipa. E aí, esse senso de comunidade, pelo menos aqui dentro do nosso condomínio, começou pelo meu João. E aí ele fez umas amizades aqui no condomínio. Então, eles têm meio que um grupinho deles. Ele tá entrando na pré-adolescência, então eu acho até que é importante para ele esse contato, né? Claro. Porque ficar muito preso, muito eletrônico, eu não gosto muito também. Eu limito até o acesso aqui.
É bom isso. É bom. Mas a gente tem, assim, que não é a realidade da maioria das pessoas hoje. Não é. Assim, até mesmo crianças bem pequenas, às vezes a gente vê situações assim que pai e mãe. Eu vou dar um exemplo assim na pandemia, né? Tipo, por mais que a criança está sendo terceirizada, a educação na escola, nesse momento ainda dentro de casa, a mãe e o pai que estavam trabalhando no home office precisavam trabalhar. Como é que faz para a criança ficar quieta? E vamos falar, a maioria é apartamento hoje em dia, né? É exceção quem mora em casa. Aí a criança começa a pedir por atenção, porque você não deixa ficar com o eletrônico, ela vai ficar enchendo seu saco, ela quer fazer alguma coisa, óbvio, né? Então, aí a mãe tem que trabalhar, o pai tem que fazer alguma coisa, não sei o que, pelo amor de Deus, dá o tablet na mão dessa criança. É isso. Que perigo, né? Que perigo. Mas não dá pra julgar, não dá pra julgar. Porque é a realidade. Mas aí, não dá para julgar, mas aí a gente também tem que procurar o que é mais adequado. Por exemplo, a gente tem o YouTube Kids, Sim. que ele limita os conteúdos. Eu conheci uma mãe, eu não vou citar nomes aqui, Sim. que ela falou que o YouTube Kids só tinha coisa boba, e que o filho dela não gostava, e ela habilitou o outro YouTube. O YouTube que é para maior. Sendo que o filho dela tem, 6 anos, 7. Olha o perigo. E aí ela, para poder estudar e trabalhar, ela tinha que fazer essa jogadinha aí que a Carol falou, que é pôr a criança no eletrônico para acalmar e ela poder concentrar nas atividades que ela tinha que fazer. Eu acho muito perigoso isso, muito perigoso. Assim, ó, você sabe que teve uma época, eu não sou mãe, não tenho filhos, mas eu sempre gostei daqueles programas tipo Super Nanny, sabe? Tem a versão gringa e tinha a versão brasileira que passava no SBT lá um tempão. Mas eu gostava de assistir. E eu acho que tem umas coisas que ela falava assim. Imagina, os gringos tinham essa visão, até o programa de 10, 15 anos atrás passava essa situação do gringo bem antes, porque, vamos dizer assim, o brasileiro está um pouquinho atrasado, digamos assim. E eu me lembro de uma coisa que a Nani fazia lá no Super Nani, que era assim, tá, você tem que ter a hora da criança. A criança precisa sentir que você é prioridade dela um momento do seu dia. Ou é o seguinte, você vai chegar no trabalho, a gente sabe que você está cansado, você vai não sei o quê, a gente vai fazer a janta, vai jantar e depois a gente vai ter 1 hora para ser os jogos da família. Você não vai ligar mais a televisão para assistir televisão e assistir o jornal. Depois você vai pôr a criança na cama, vai ler uma história, vai fazer não sei o quê. E aí depois você vai ter o seu momento, mas antes você vai dar o momento do teu filho. A criança vai se sentir mais segura, não sei o quê. Eu achava interessante, assim, essa metodologia. Aí... É a rotina, né, Carol? Você sabia que a criança, ela precisa de rotina para ela se sentir menos ansiosa? Sim. Então ela precisa saber, por exemplo, eu falo muito isso nos vídeos lá do canal, quando eu vou falar sobre acompanhar a leitura, incentivar a leitura. O pai, ele não pode fazer a leitura de um livro com o celular aqui. Não. Não dá, gente, não pode. Então a criança tem que entender que aquele momento da leitura é o momento que ela vai compartilhar com o pai, então ela tem que sentar, ela tem que se acalmar para ela poder prestar atenção na história, para entender e assim ter essa troca que é a troca do crescimento leitor. Então, se a criança ela precisa ter uma rotina todos os dias para ela se sente até menos ansiosa e segura. Porque sabe que aquilo vai acontecer, que é o momento dela com o pai e com a mãe. Eu vou trazer outra experiência minha. Eu me lembro que eu era bem catatal. Minha mãe se divorciou do meu pai, se desquitou, ainda nem tinha divórcio, hein, gente? Desquitou. Porque antigamente a lei falava assim: você se desquita e depois de 2 anos se divorcia. Era pra você ter certeza que você não quer mais atrás. Era mais ou menos isso. Hoje não, o divórcio já sai direto. Então minha mãe se desquitou do meu pai, eu tinha 3 anos de idade. E o meu irmão, 1. A gente era muito criança, muito criança. Eu não tenho recordação, obviamente, dessa fase. Mas eu me lembro de lampejos assim, eu já com 5, 6 anos. Minha mãe trabalhava em 2 empregos. Minha mãe trabalhava no Banco Itaú, saía do Banco Itaú acho que às 2 ou 3 da tarde e trabalhava numa loja no shopping Matarazzo, que nem existe mais, porque agora hoje é Bourbon e tal. Então minha mãe saía do shopping às 10 da noite, então ela chegava em casa,
Quase que sempre a gente estava dormindo, porque... Mas quando acontecia dela chegar em casa, a gente tá acordado, que queria ver a mãe, alguma coisa assim, a minha mãe colocava, tipo assim, colocava uma música, fazia a gente dançar com ela, brincava. Eu me lembro dessas cenas assim, a gente se divertindo. É marcante, não é? São as memórias afetivas que você tem. Você imagina como ela estava cansada e ela falava, eu preciso ficar um pouco com eles, é o tempo que a gente tem junto, sabe? E eu me... Você sabe, Carol, que eu sinto, eu como mãe, assim, Kika, pelo amor de Deus, interrompa a gente, senão a gente não Por favor, nunca mais. Eu, como mãe, eu também, vira e mexe, eu percebo que eles lembram, assim, tipo, mãe, lembra aquela vez que você fez a cabaninha pra gente ler tal e tal livro? Super. Mãe, lembra aquela vez, não sei o quê? Mãe, lembra da Emília na história lá do Monteiro Lobato, que ela fez aquela vez? Aí eu, não lembro. Mãe, aquele dia que a gente leu lá na cama à noite, não sei o quê. Você vê como a criança, ela vai memorizando, ela vai retomando tudo isso, e isso faz parte para ela se sentir segura e no ambiente que é a casa dela, né? Então, às vezes, eu tenho essas sacadinhas quando eles falam, mãe, lembra de tal coisa, e eu vou falar a verdade, eu vou fazendo tudo, mas eu não fico lembrando. Não, quando eles lembram, eu sinto tanta, eu falo, poxa, acho que gratificante, né? É gratificante. É assim, não tenho filhos, mas eu tento fazer um pouco isso para as crianças que me cercam, sabe? Então, tipo assim, hoje é a Isabela, minha sobrinha tá com 6 anos. Mas antes da Isabela, eu tinha a Gabi. A Gabi hoje, minha prima. A Gabi nasceu, eu tinha 15. Hoje ela tá com 25. Eu acho assim tão legal quando ela lembra as coisas. Nossa, você lembra quando você fez isso para mim quando eu era criança? Meu, é muito gostoso. É muito gostoso. Tipo assim, é muito legal. E ela tem. A minha tia tem mais 2 filhos que são do segundo casamento, então a diferença de idade é grande. O mais velho do segundo casamento, o Felipe, eu não sei se ele tá com 10 ou 11, é pré-adolescente, e é autista. E o Felipe, as pessoas têm um puta preconceito com o espectro autista. Mas ele é muito inteligente, ele é muito esperto, assim, sabe? Ele não tem dificuldade. O autista tem dificuldade de sociabilizar, não de entender. A comunicação. Mas ele é muito esperto, muito inteligente, assim, pega as coisas. E eu sou muito fã de Harry Potter. Eu sou muito fã de Harry Potter, assim, desde adolescente. Eu também. Aí eu fico, tipo assim, eu acho que tem um momento certo de apresentar o Harry Potter para as crianças, porque senão a criança vai achar chato e aí vai pegar birra e você não vai ver mais. E eu tô muito feliz porque o Felipe tá apaixonado por Harry Potter, entendeu? E eu e ele, assim, a gente tá, tipo, conversando direto. E eu acho mó legal. O que eu fiz? Eu compro o livro, mando entregar lá, eles moram no interior. Aí eu falo, quando você terminar de ler, você me liga, que a gente conversa. Se você quiser, a gente lê junto, eu tenho o meu aqui, você... Cara, a tecnologia pode nos ajudar nesse segmento, né? E eu acho muito legal isso, sabe? Tipo, é realmente marcar. A gente desvirtuou todo o tema, que era pra gente falar como a gente reage com coisas ruins. Meu Deus do céu, a gente já tá em Harry Potter. A gente já tá em Harry Potter, cara. Mas você sabe, vamos citar Harry Potter. Tem uma frase que o Dumbledore fala pro Harry Potter que fala assim: o que nos difere são as nossas escolhas, né? Então, assim, você escolheu não entrar na Sonserina. Você pediu pro chapéu seletor não te colocar na Sonserina. Então, o que nos difere são as nossas escolhas. É isso, assim, que é como a gente reage, são as nossas escolhas. Depende da gente. A gente pode escolher não ficar triste, a gente pode escolher não ficar com raiva, né? A gente também tem essa capacidade, apesar de que os adolescentes, eles, como são seres em desenvolvimento, essa capacidade crítica deles não é tão desenvolvida. Mas a gente, como adultos, a gente pode escolher. E às vezes eu penso assim, eu tô com vontade de chorar? Eu acho que que devo chorar? Acho. Então eu vou chorar, sabe? A gente tem que parar com esse negócio de que a gente não pode sofrer porque chorar é sinal de fraqueza.
fraqueza, porque engole o choro, você tem que estar o tempo todo mostrando que você é forte, que você... Falei, gente, a gente não é forte o tempo todo, não existe nenhum ser humano que é forte o tempo todo. Não. Não tem como. Não, é isso mesmo. Mas assim, se eu for falar assim, eu estou com vontade de chorar, eu vou chorar, nisso eu já tô no terceira caixa de lenço, meu amor, porque pra mim chorar é muito fácil. Eu nem pareço aquariana, assim, que diz que aquariana é pedra de gelo, é duro pra caramba, eu acho que eu não sou. Eu não. Eu só choro realmente quando o negócio já tá crítico. Ah, Mas enquanto não chegou assim no nível que não, eu não choro muito, não. Eu tenho essa peraí, dificuldade aí, viu? peraí que eu vou chorar pra você ver. Eu choro muito fácil, muito fácil. Mas, assim, a questão de como a gente reage. Eu li um livro, porque eu também sou das leituras. Eu ando preguiçosa para ler, mas eu sempre fui das leituras. Eu li um livro ainda adolescente, que me marcou muito. Depois o SBT fez novela dele, que chama Poliana. Ai, eu adoro! Eu Eu li esse adoro esse livro livro, eu tenho. adolescente. Tem uma série, né? Começa com Poliana Menina, Poliana Moça, Poliana Mulher. Eu li o Poliana Menina quando criança, porque... E ela brincava do jogo do contente. Pegava tudo de ruim. Ou como aquela personagem sofreu, senhor. Como acontecia coisa ruim na vida dela. E tudo, ela vinha e falava assim, não, mas vamos olhar pelo lado bom. É que às vezes, no meio do furacão, a gente tem dificuldade de ver o lado bom das coisas. A gente precisa ter um distanciamento para conseguir enxergar o lado bom. O que eu vejo em mim hoje, que estou fazendo terapia há alguns anos, etc., é que esse olhar o lado bom está sendo mais rápido. Às vezes a gente se desespera, às vezes a gente sente uma angústia, acontece coisas ruins todos os dias na vida de todo mundo. Tá? Todo dia a gente se depara com coisas que não são tão legais. Às vezes a gente não reage tão bem, né? Poxa, me desespero, choro, puta, o que eu vou fazer, etc. Mas o processo para entrar no eixo está sendo mais rápido. Está sendo menos doloroso, sei lá. Não sei, queria ouvir de vocês. Kika, fala. Mas isso também pode ser um processo do seu autoconhecimento, né? Sim. A gente também passa por um processo de autoconhecimento, isso também ajuda a gente a tomar decisões melhores, fazer escolhas melhores e decidir o que vai nos atingir ou não. Claro que existem coisas que acontecem que não tem como a gente impedir e que realmente aquilo atinge a gente de alguma forma, né? Eu também estou nesse processo de autoconhecimento, de tentar encarar as coisas de outra forma, né? De tentar ver o lado bom, ou Sim. nem que não seja o lado bom, mas o que eu posso tirar daqui? Isso me ensina o quê? Mais poliana. Sabe, o que eu posso aprender? O que eu tiro como aprendizado, né? Então, pode ser isso também, porque até no sofrimento, até nas lutas, a gente aprende, a gente começa a ter soluções, a gente começa a ter ideias, a gente começa a ser criativo. Tem um colega, né? um colega meu da faculdade de jornalismo que usava uma frase que eu acho que cabe aqui. Até um pé na bunda empurra a gente pra frente. É mesmo, Carol? Nossa, agora... É mesmo. Carol, nunca esqueci essa frase, né, Carol? Não, porque já foram vários. Faz parte. Mas é uma frase de para-choque de caminhão que eu acho que cabe, entendeu? A gente tem que... E tem uma outra que eu tenho usado muito ultimamente, que é assim, um pensamento, né? Nas nossas orações, pelo menos eu tenho fé e eu faço minhas orações. Lá no final do Pai Nosso, a gente não fala assim, mas livrai-me do mal. A gente tem que entender que às vezes quando uma coisa sai da nossa vida, uma coisa que a gente queria muito e por acaso não deu certo, e a gente pode pensar, tipo, mas por quê? É livramento. É livramento. É verdade. Aos últimos anos teve vários livramentos, Jesus. Às vezes a gente precisa... Muito feliz estou. Mas às vezes a gente precisa de um tempo para digerir, né? A gente precisa de um tempo para digerir, para entender que é um livramento, né? No primeiro momento a gente pode reagir mal, falar, poxa, não queria perder isso. O apego,
mas depois quando você fala, nossa, foi tão melhor, né? E nem aqui que eu falou, né? Quando você passa a saber quem você é, onde você quer chegar, parece que o caminho se torna mais fácil, né? Eu não sei sim. para vocês, mas para mim, quando eu sei onde eu quero chegar e o foco onde eu quero chegar, aí, por exemplo, eu tô numa fase que eu quero tirar boas notas. Aí, quando eu me deparo naquele dia, sabe, chuvoso, que eu queria ficar na cama assistindo série e tudo, eu falo, meu, eu não posso fazer isso, porque senão quando chegar lá na frente, eu não vou chegar onde eu quero. Sim, sim. Levanta, aí eu mesmo, para mim, levanta, Monanise, e vai fazer logo o que você tem que fazer e volta rápido. Então, a gente precisa se conhecer, e é que nem a Kika falou, é muito... Quando a gente entra nesse autoconhecimento, é tão mais prazeroso o caminhar e o sentido que você segue. Pelo menos é o que eu tô nessa fase de vivência, assim, que eu preciso chegar a tal lugar, então eu planejei, eu vou fazer. Então eu converso comigo mesma ali, e às vezes é difícil, viu? Às vezes é duro, porque a cabeça da gente é complicada. A Carol faz terapia, né? Mas é complicado quando você fica nesse embate de você com você mesmo e até você sentir que fala, não, isso aqui não é para mim, não, isso aqui não dá. Mas a terapia eu recomendo, a Kika também, que ela também é. Todo mundo devia fazer terapia. Todo mundo. O mundo seria muito melhor se cada um fizesse terapia, porque Ai, agora você fala tanto, Carol, que eu tô morrendo de vontade de fazer terapia, a viu? gente, a gente indica terapeuta. O que eu penso assim, ó, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu. Porque são processos, não é da noite pro dia. Às vezes você dá um passinho, aí você tem que voltar, às vezes, porque às vezes entra num lugar doloroso. Mas e quanto mais eu me conheço, mais eu entendo o outro. Porque não tem como você se conhecer e não reconhecer no outro a sua dor. É isso. Mas assim, a gente pode considerar a leitura uma terapia. Sem dúvida. Como você lê muito, né? Você conhece várias vivências, várias histórias, você vê vários pontos de vista, você começa a pensar assim, olha, o que essa pessoa falou aqui faz sentido na minha vida, né? A gente nos últimos anos, a gente começou a desprezar o conhecimento não institucionalizado, né? Aquelas coisas que são da nossa ancestralidade, que vem lá de muito tempo atrás, aquele conhecimento que as nossas avós traziam, né? Mas ali tinha muita coisa boa, tinha muita coisa que ajudava e a gente simplesmente começou a desprezar, né? Então a gente precisa começar a voltar àquele conhecimento, né? Até aquele sentido de comunidade que os povos indígenas tinham, né? Que todo mundo trabalhava junto, para que a tribo tinha que crescer junto, né? Então, todos tinham que compartilhar para a tribo crescer. Então, são coisas que a gente está precisando resgatar, né? Porque Esse isso ajuda. sentido de comunidade é muito louco, né? Ainda nessa semana, na minha sessão de terapia, a gente conversou um pouquinho sobre... Porque eu fiz meu mapa astral e eu fui mostrar para ela e não sei o que, e ela falou para mim que ela acha que eu devia ir para um caminho ligado para a política. E é uma pulguinha, né? Eu adoro o tema política, é um assunto que sempre norteou as nossas conversas e tal. Eu falei assim, não, eu adoro política, mas eu não sei se eu tenho estômago para viver nisso, porque eu não saberia lidar com tudo de errado que rola, né? Eu acho... Aí eu falei assim, mas se você for pensar bem, viver é fazer política. No que a gente faz uma reunião com o cliente e discute, cede aqui, vai ali, você está fazendo política. No que você conversa com o seu filho e está educando, você está fazendo política. Tudo é política, viver em sociedade. Tanto que política vem de polis. Polis, o que era na Grécia Antiga? A cidade. Gente, política é viver em comunidade. É simples assim. E isso também interfere no tema do nosso negócio, tipo, como reagimos às coisas. É a base. Posso assumir hoje que ando preguiçosa para ler, mas sempre li muito, desde a infância.
quando eu sofria bullying na infância e eu achava que eu não tinha amigos na escola, eu era amiga da bibliotecária. Imagina a criança de 12 anos que ia se esconder entre as prateleiras dos livros da biblioteca porque não tinha amigos. Era antissocial. A dona Isaura era a bibliotecária da escola. Eu lembro do nome da mulher até hoje, gente. A dona Isaura, a bibliotecária da escola onde eu trabalhava, que eu estudava. E, assim, a turma ia a cada 15 dias trocar de livro. Eu pegava o livro, no dia seguinte eu já ia trocar porque eu já tinha terminado. Os livros sempre foram meus companheiros, sabe? Que você falou assim, hoje eu faço terapia, mas eu também já li muito. E sempre gostei muito de romance, de ficção, de histórias diversas. Me identificava com as mocinhas. Inclusive aqueles mais, assim... Não tem aquele livro... Eu acho que é essa de Queiroz, chama Senhora. Tem, maravilhoso. Não, parece um folhetim de novela mexicana. Tipo assim. E eu gostava de livros assim. Eu lia Jorge Amado. Jorge Amado, que é uma leitura densa. Capitães de Areia, Litieta. Eu lia Jorge Amado com 14 anos. O Carol, mas você sabe que a leitura tem esse poder de tirar você da realidade e levar você para outros lugares e você se colocar como personagem em outras histórias. Então, a leitura tem esse poder. É por isso que assim, é que nem você falou, a gente precisa entender o que a gente gosta, né, para a gente se conhecer tudo. Eu fiz jornalismo, mas eu não gostava ou não gosto muito de ser jornalista. Mas você gosta de se comunicar. Mas eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar. E eu acho que o jornalismo, ele me trouxe muito conhecimento de vida, mas o conhecimento que eu quero colocar aqui agora é o conhecimento que eu estou estudando educação. Nossa, eu estou apaixonada. Eu acho que eu me encontrei, sabe, assim... quando você se encontra numa coisa que você tem prazer em estudar, eu com a educação, estudando fase leitora, estudando desenvolvimento infantil, estudando desenvolvimento psicológico, psicomotor das crianças. Assim, são assuntos que eu amo. Tá adorando, que bom. Então eu você acho... tá falando, eu entrei no jornalismo, assim, eu sempre... Quando alguém perguntava para mim o que você quer ser quando crescer, eu falava que eu queria ser juíza, tá? Ou vocês vão me chamar de louca, mas com 14, 15 anos eu falava que eu queria ser deputada. Era tipo assim, eu gostava de política adolescente, gente. Tipo, falava pra fica quieto que eu tô vendo o jornal. Era nesse nível. Aí eu cheguei na época, gente, no início dos anos 2000, você tinha a USP, de universidade grátis. Você tinha que estudar muito para passar no vestibular. E eu vim de escola pública, já trabalhava, não tinha tanto tempo de estudar, nem era tão CDF assim, enfim. O que acontece? Eu não passei. Então, eu vou pro cursinho, né? Tipo, o cursinho era mais barato que pagar a faculdade, porque a faculdade paga naquela época, você tinha ali a PUC, o Mackenzie, a FMU, tava começando as unis, tá? A abertura ali. E eu fui fazer cursinho. E minha mãe morreu, eu pirei. E eu tava estudando pra fazer direito, era o que eu queria fazer direito. E minha mãe morreu, olha aí, como que eu reagi à morte da minha mãe? Qual foi? Eu entrei na faculdade. Você foi fazer jornalismo. Na verdade, hoje eu tenho uma resposta muito assim, eu tava tão desesperada para contar para os outros o quanto aquilo tava doendo, para me comunicar, que eu entrei em comunicação. Era uma coisa inconsciente. Hoje eu sei que inconsciente era a minha forma de tentar me comunicar. E eu, tipo, várias vezes ao longo da faculdade de 4 anos, eu pensei em largar. Isso aqui não tem nada a ver comigo, o que eu tô fazendo aqui? Daí eu falava, não, eu vou até o final. Mesmo que não sirva pra nada, eu vou terminar essa bagaça, sabe? Eu também pensava assim. Não, tipo assim, faltando 6 meses pra eu me formar, 6 meses. Foi a primeira vez que eu caí de depressão. Que eu fui pro psiquiatra, comecei a tomar remédio, não sei o quê. E eu falei, eu não vou mais.
E eu me lembro que eu tenho uma amiga que super queria, era minha amiga até hoje, e era uma pessoa que cuidava de mim. Ela era amiga da minha mãe e é minha amiga até hoje. E ela falava assim: eu não vou deixar você fazer isso. Não vou. E eu já tinha que entregar tipo, o primeiro capítulo do TCC e eu não queria fazer. Não queria, eu tava com depressão, não queria. E a Cristina fez. A Cristina fez o meu primeiro capítulo do TCC. Tá? Vou assumir aqui. Foi ela que fez o meu primeiro capítulo do TCC, porque eu não ia fazer. Eu ia. Como faltando 6 meses você vai abandonar a faculdade? Como que você vai fazer isso, Carol? E não sei o quê. E aí, no que ela fez, o meu primeiro capítulo, eu fui pegando gosto, fui lá, não, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, fui não sei o quê, e me formei, sabe? E tô aqui. Você é jornalista hoje, Carol? Não, eu não sou jornalista. Eu tenho um diploma de jornalista, nunca trabalhei na área. Trabalho com comunicação, crio conteúdo. Eu tô mais pra marqueteira do que pra Eu também. jornalista. Mas, com certeza, Mona, por mais que você tenha ido para outro lado, alguma coisa que você aprendeu ali na comunicação, você usa na sua vida. Uso muitas coisas. Claro, não tem como. Muitas. Fica na gente. O conhecimento é nosso. Então, Eu, eu tô me descobrindo realmente, sabe, assim, nessa nova faculdade, é uma coisa que eu amo estudar. Eu não tenho preguiça de estudar. E eu lembro que na faculdade de jornalismo, nossa senhora, era um parto para eu ler aqueles, lembra, Carol, daqueles textos? mas eu Era acho que também é por conta da maturidade. Você era muito nova. Tem uma coisa também que também. tem uma fase da nossa vida que a gente faz. E a tua vida era outra. Você tinha que trabalhar de dia, você tinha que estudar à noite, você já tinha Letícia, já era uma correria. Você falava, meu, eu quero dormir, eu tô cansada. Às vezes, hoje a sua vida é outra, o seu foco é diferente, tem tudo isso. E é óbvio, quando você gosta de uma coisa, você estuda com prazer. Eu tive agora recente na faculdade de Direito. E eu fiz 2 anos e meio. Me somei advogada. Abandonei o curso de Direito, né? Porque eu descobri que a justiça não é justa. Ah, faz tempo. Eu descobri isso quando eu fui pedir a pensão da Letícia, tá? Mas Eu descobri que a justiça não é justa e eu achei que eu tava perdendo meu tempo ali, que não ia dar em nada aquilo. Mas é engraçado que os 2 primeiros anos da faculdade de direito são muito teóricos. Então, eu tive ciência política, filosofia, psicologia. Tipo, teve também já matérias ligadas a tipo, a direito civil, contratos, etc., mas é tudo muito teórico. Quando eu ia entrar na parte prática, foi quando eu abandonei, que eu ia entrar em questão de processo, etc. Mas a parte teórica eu gostei bastante, sabe, gente? É legal, porque, tipo assim, eu acho que direito é uma coisa que todo mundo devia ter pelo menos noções. Pelo menos para não deixar ninguém te fazer de trouxa. pelo menos assim, o Código de Defesa do Consumidor, né, Carol? Não, não só do consumidor, assim, né? Tipo, a gente tem uns memes do direito lá, que eu ainda sigo um monte de página de direito, que fala assim, o Código Civil é a história de uma pessoa que nasce, cresce, adquire bens, forma família e morre e deixa os bens para ser divididos. Então, tipo, se você lê o Código Civil, todas as leis, elas vão formando essa história. Mas quando você tem noção, você não é ludibriado, não é enganado, né? Mas deixa eu te falar, vamos. As pessoas deveriam, no mínimo, conhecer a Constituição, né? Porque nem isso, né? A gente precisava conhecer a Constituição. A galera da Constituição aí, se a gente entrar nesse tema aqui, vai ficar para uma outra live, que eu gosto bastante do tema. Vamos nos encaminhando para o fim, porque o Google já deu um aviso aqui que nossos tempos estão acabando. Você não pode falar mal do Google no Google. Eu não tô falando mal do Google. Eu falei mal do Google, eu falei só que ele avisou que o nosso tempo tá acabando, só isso. Ana, não tenho nem palavras para te agradecer por você ter topado participar de novo, pela minha falha aqui de ter perdido o arquivo da outra vez que gravou. Não, mas tudo bem. A gente conversou tanto da outra vez que eu acho que eu falei, meu Deus, a Carol vai sofrer para editar. Não, hoje eu já fiz direto. Quem tá assistindo a gravação aqui, gente, não editei. Não tem corte. Dessa vez foi direto. Vai, se a gente. Entrega na mão de Deus e vai. É o seguinte,
se você gostou, compartilhe com os amigos. Se você não gostou, compartilhe com os inimigos. Mas passa pra frente. Ajuda a gente. Gente, se inscreve aqui no canal se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube. Clica nesse botão aí, se inscreve já, porque você não pode perder os próximos podcasts que a gente vai fazer por aqui. Muito a gente obrigada. não, né, gente? Que eu sou convidada. Não, mas você tá sempre. Você tá sempre Pode convidada. vir, Pode que a vir gente quando conversa. Você quiser. Pode vir As quando meninas você quiser. são maravilhosas, então se inscreva no canal, ative as notificações se você quer ficar por dentro e receber lá nas suas notificações um aviso de que ela postou vídeo novo. Então, se inscreve. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, Carol, vai disponibilizar pelo Spotify? Spotify sim. O que não deu certo foi na Deezer. Eu preciso ver o que aconteceu aí, que na Deezer a gente não entrou, mas a gente vai entrar na Deezer também. Então, pelo Spotify, gente, segue aí, por favor, viu? Dá um seguir. E aí, outra coisa assim, ó, quem gosta, quiser participar com a gente quer. Quem quer mandar tema? Carol, fala sobre isso. Carol, conta tal história. Pode contar. A gente tem várias histórias cabeludas para contar. Eu tô criando coragem para expor aqui o meu baúzinho, porque tem umas histórias assim meio tenebrosas, mas aos poucos eu tô. Hoje eu já falei umas coisas aí do meu passado. Vai indo, vai indo. Muito obrigada. Obrigado, gente. Valeu, Obrigada, de meninas, coração. pelo convite. Obrigado.